Veja só, a gente tem um processo no Brasil, numa cápsula, vamos dizer assim, de 1500 a 1900, um processo genocida e etnocida contra os índios. Genocida no sentido de eliminar fisicamente as populações indígenas, que eram milhares, hoje são centenas, eram milhares. E etnocida no sentido de eliminar, preserva esse índio vivo, mas sem a cultura deles, se integre à cultura nacional, se transforme num cidadão, como qualquer outro indivíduo brasileiro. Um cidadão pobre, né, de preferência. De 1910, com o Marechal Rondon, o SPI teve um processo de proteção bastante contraditório, mas que permitiu que esses índios sobrevivessem, pelo menos. Não era já um Estado genocida, era um Estado protetor, que apesar de demarcar pequenas terras, sem a participação indígena, sem os índios trazendo a demanda deles sobre o que é o território deles, mas pelo menos os protegia fisicamente e culturalmente, mais ou menos culturalmente também, no processo de querer integrá-los, mas permitiu a sobrevivência física e que, querendo ou não, redundou a partir da década de 80, essa população veio crescendo, né, ao longo do século XX, para chegar em 80, essa população, esses diversos povos indígenas se organizarem a partir de lideranças, com o apoio de entidades, universidades, igrejas progressistas, né, apoiando essa população para que ela passasse a reivindicar seus direitos e fosse protagonista do processo histórico delas. A Constituição de 88 garantiu que quando a gente vai demarcar uma terra, a gente, são os antropólogos que trabalham na FUNAI, na Fundação Nacional do Índio, ou antropólogos que trabalham com os povos e são contratados pela FUNAI para trabalhar, para fazer a demarcação de terra. De 88 para cá, o que foi garantido é que a gente deve levar em conta a demanda indígena a partir da perspectiva do índio, não é? Até 88, na verdade, era o Estado brasileiro, dentro de sua lógica política, de interesses e de forças políticas, que definia qual era o tamanho da terra do índio, e os índios não tinham participação nenhuma nisso. Talvez esse seja a grande questão que incomoda a muitas forças políticas que são anti-indígenas e são contra a demarcação de terra, já que seria muito mais fácil negociar as terras dos índios sem eles saberem, não é? E hoje você tem um protagonismo indígena nos processos. Eles falam o território que eles usavam, que o avô usava, né? Onde eles nasceram, que rio que usava a água, de onde veio um rio, a montanha, toda uma cosmologia envolvida na produção para pensar esse território, lembrando de uma maneira muito diversa e singular para cada população. Então é um trabalho muito complexo. E uma política pública adequada em relação a esses povos, qualquer Estado e qualquer governo que ocupe o Estado, que se propõe a ter uma política séria em relação a esses povos, tem que levar em conta essa diversidade que há entre eles. – 13% do território brasileiro, quase 13%, é demarcado como terra indígena. Veja, os outros 87% de terra, a gente está falando de outros 80%. A gente fala, os índios têm muito até 13%. Bom, os outros 87% de terra estão aonde? 2% são de cidades. E os outros 85% de terra? Aí você vai ver que pecuária, agronegócio, mineração. Olha para Minas Gerais. Os sucessivos crimes ambientais de Minas Gerais, eles não são fruto do acaso, eles são fruto de um projeto de desenvolvimento absolutamente perverso, né, que o Brasil não deveria ser signatário. O Brasil deveria falar, a gente não quer seguir esse rumo, a gente quer outro rumo. Qual é? Discutir, construir democraticamente com as populações que fazem parte desse país. Abrir para o diálogo, né, e escutar os povos indígenas, escutar os parceiros dos povos indígenas, seria o primeiro passo dessas forças políticas que são extremamente anti-indígenas e anti os defensores dos povos indígenas. Porque, de fato, quando a gente luta para a demarcação de uma terra indígena, quilombola, né, ribeirinho, caiçaras, todas as populações que têm um vínculo muito forte com a terra e com a sustentabilidade no seu dia a dia,
você está imobilizando essa terra da lógica produtiva feroz da mineração, do agronegócio, do agrotóxico e de tudo isso e tal, né? Então, e esses interesses são difusos porque eles estão dentro do Estado, eles estão fora do Estado. A gente não sabe os limites do Estado e da sociedade, e do mercado. O mercado é muito poderoso. E todos os governos que entram acabam entrando numa lógica de subordinação a esses interesses, né? Não há um governo que você olhe com uma lente que não tenha trazido problemas seríssimos para a população indígena, independente da sua coloração política e ideológica. Seja de esquerda, Partido dos Trabalhadores, seja a época do Fernando Henrique, seja o Collor, seja a ditadura militar e vai voltando Getúlio Vargas. Sempre os índios foram vistos no país como um obstáculo ao desenvolvimento. Cada estrada que você abre, você acaba causando um impacto violento na vida de uma população indígena. Cada hidrelétrica que vai impactar o ambiente afeta diretamente o modo de vida deles. Então, todo o projeto de desenvolvimento de um país como o nosso, que está em desenvolvimento, a gente não sabe para onde vai isso, os índios estão ali no meio desse tsunami sempre, né? Então sempre é problemático. Então, ao fazer esse pequeno ato de tirar da FUNAI a demarcação de terra para o INCRA e pior, colocar sob a alçada de um presidente que é ligado a forças ruralistas, que são anti-indígenas. Então, é quase uma brincadeira, é quase uma desfaçatez com os índios, principalmente, e com a gente que está atento a esse tipo de coisa. Você não pode fazer uma coisa dessa. É a história de botar a raposa para cuidar do galinheiro, não é? Nem na ditadura militar a gente teve esse tipo de atitude. Então é você subordinar toda uma conquista que foi conseguida em 88 e que veio sendo mantida às duras penas nos últimos 30, 40 anos, em menos de um mês, 2 meses, você começa a dar canetadas e mexer em pequenas estruturas institucionais, anunciando um caminho de muita luta, de muito conflito, já que boa parte dos índios não vão admitir esse tipo de coisa. Há diversas experiências de desenvolvimento sustentável sendo realizadas há muito tempo em várias terras indígenas no Brasil. Então, por exemplo, o Parque Indígena do Xingu, que tem 22 etnias, eles têm vários projetos que implicam em rendas, em ganho de renda para os índios, né? Então, projeto de exportação de mel, de óleo de copaíba, os que vêm na minha cabeça agora. Mas outros tantos povos têm esse tipo de parceria e que exportam para o exterior, e os índios acabam tendo uma renda muito interessante. Nenhum índio vai ficar milionário com isso, não é essa a ideia. Você pode fazer isso de uma maneira sustentável, via extrativismo, via projetos muito interessantes e consistentes, de longa duração, que já ocorrem em várias terras indígenas, sem precisar levar a parceria agrícola, como alguns falam, para dentro da terra indígena, derrubar a floresta e plantar soja. É desnecessário isso. Agora, isso vai de um diálogo entre os índios, o poder público e os seus parceiros de uma maneira transparente, sincera, organizada, não é? A decisão última é deles, já que o território é deles. Toda essa população excluída, né, do que se imagina desse país, eles imaginam, elas têm altos e baixos, né? Então tem momentos de muito acesso aos direitos, de muita publicidade, de uma sensibilização do público. Parece que agora a gente vai, né? Até arrepia assim, agora a gente vai criar um mundo que a gente imagina generoso, diverso. E aí é momentos de queda brutal. E a história do Brasil foi feita disso. Os índios sempre estiveram nessas ondas e continuam aí, né? E vão continuar aí a despeito desses interesses absurdos que tem contra eles. Então eu imagino que os próximos anos vão ser difíceis, mas não mais difíceis do que já foram. Vão ser tão difíceis como alguns contextos históricos que eles já passaram. Como eles resistiram, eu sou muito otimista de que eles vão resistir e a gente vai resistir junto com eles.